Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o filósofo Schelling. A terceira fase, conhecida como filosofia positiva negativa ou como crítica a Hegel. Essa terceira fase do desenvolvimento filosófico do Schelling vai de 1827 a 1854 e teve profunda influência em toda a teologia alemã. Inclusive, mesmo hoje, em autores recentes, de autores que mesmo estão na filosofia, mantém viva a sua religiosidade cristã, seja católica ou protestante, tem um apreço muito grande com relação a essa terceira fase do pensamento do Schelling. Lembro que este vídeo faz parte de vários outros, não só sobre Schelling, mas sobre outros filósofos presentes ao idealismo alemão. Vale a pena olhar a nossa playlist. Esse vídeo é parte integrante do nosso curso de filosofia aqui no canal, gratuito. E se você estiver gostando, deixe o seu comentário no vídeo. E se inscreve no canal caso não seja inscrito. Pois bem, nesta terceira fase, o Schelling discorda do Hegel. Na época, o Hegel já havia falecido. O Schelling vem ocupar a cátedra do Hegel em Berlim e desenvolve essas ideias. Ele há discordado do Hegel com relação à natureza do absoluto, com relação à liberdade e com relação a outros pontos filosóficos ali presentes na obra de ambos os autores. Ele há de desenvolver a sua filosofia positiva negativa. O Schelling há de explorar conceitos tais como do absoluto e da relação entre afirmação e negação. A sua filosofia positiva negativa é uma busca de compreensão mais aprofundada do absoluto. O Schelling discute ideias positivas, afirmações sobre a realidade e também ideias negativas, negações, limitações sobre esta mesma realidade. O Schelling aborda nesta fase questões teológicas e espirituais por meio da teologia negativa. Quando eu falo em teologia negativa, entendam bem, eu estou querendo dizer que Deus, sabe, o conceito de Deus, não importa a sua religião, o conceito de Deus, tá? Que ele não pode ser totalmente abraçado, abarcado, compreendido por conceitos oriundos da razão humana. Não é possível afirmar o que Deus de fato é. Podemos sim afirmar o que Deus não é. Essa questão de Deus, ela tem a ver com as nossas limitações humanas, tá? A limitação da nossa razão. Deus é um ser infinito, ele é muito amplo. Então, devido às nossas limitações, às limitações da nossa razão humana, nós não temos como compreender, dentro da nossa finitude, o infinito que é Deus. Por isso que eu não posso fazer uma afirmação sobre o que Deus é. Eu só posso dizer aquilo que Deus não é. Também nessa terceira fase, o Schelling destaca a importância da liberdade humana, a qual não pode ser corretamente entendida pelo sistema de Hegel, segundo o pensamento do Schelling. E o Schelling se afasta do pensamento presente nas suas duas primeiras fases. Sim, ele se afasta do que ele próprio tinha pensado anteriormente. Ele se afasta também do idealismo alemão, em particular agora, nessa época, que estava todo tomado pela filosofia do Hegel. E há de se afastar também do romantismo. Ele muda o seu pensamento, muda a sua forma de pensar, seu entendimento. Então, a sua filosofia se direciona para questões religiosas. Ele passa a abordar a teologia e também temas espirituais.
ele desenvolve uma filosofia nesta terceira fase voltada à compreensão do mistério e da transcendência divina. Por isso que eu falei que ele influenciou toda a teologia alemã, tá? E até hoje essa terceira fase do Schelling está presente naqueles filósofos cristãos, tá? Sejam católicos ou protestantes. E o Schelling se afasta, portanto, do romantismo e do idealismo alemão, que era basicamente Hegel nesta época. Ele adota uma abordagem crítica, tá? Em relação tanto ao idealismo alemão, tanto ao romantismo. Eu diria até crítica até às suas próprias ideias defendidas anteriormente. O Schelling, ele busca tratar filosoficamente questões metafísicas e teológicas que ultrapassam as estruturas rígidas do sistema filosófico ali presente em Hegel, naquela fase do idealismo alemão. Para o correto entendimento da complexidade, da realidade, tudo aqui que nos cerca, desta natureza, é necessário considerar o que é positivo, as afirmações sobre esta realidade, e o negativo, as negações ou limitações desta mesma realidade, incorporando esta dualidade e não negando uma em proveito de outra. No lugar de afirmar ou negar um dado conceito, caberia desenvolver uma crítica filosófica que permita abranger a totalidade da experiência humana e da nossa realidade. E aí entra a questão também do mistério, muito importante nesta terceira fase, que está associada a Deus, porque não tem como compreender a Deus, tá? Deus é um ser misterioso. Tá? Então aí entra o que? A teologia negativa, a qual enfatiza a impossibilidade de total compreensão de Deus, diante justamente da limitada capacidade de compreensão humana. Este mistério, ele se faz presente na filosofia do Schelling, fazendo referência à ideia de que existem aspectos da realidade que estão além da capacidade de compreensão humana, indo muito além do alcance da razão humana e dos conceitos por ela desenvolvidos. Daí o mistério. O mistério, ele se faz particularmente presente nas questões religiosas e também na transcendência do Deus cristão. E vamos falar um pouco agora sobre a dialética. A dialética tradicional, a dialética do Hegel, aonde, segundo Hegel, tem uma tese, que é uma afirmação sobre a realidade. Depois eu tenho uma antítese, que é uma negação da tese. A antítese é a negação desta afirmação inicial. Tendo a tese e tendo a antítese, eu vou ter a síntese. A síntese vai trabalhar as duas, tese e antítese, superando ambas numa nova afirmação. É uma superação tanto da tese, tanto da antítese. Vou afirmar algo outro. E o processo continua. O Schelling não concorda com isto. Tá? A dialética tradicional do Hegel, essa que eu expliquei há pouco, tese, antítese, síntese, está ausente nas duas primeiras fases do pensamento do Schelling. Não, você não encontra isso lá. Já nesta terceira fase, ela está presente, mas o Schelling, ele não busca superar a dualidade entre tese e antítese. Não, tá? E sim integrá-las, tá?
As duas, tese e antítese, podem coexistir dentro de uma dualidade positiva e negativa. Então eu não vou superar a tese e a antítese com uma nova afirmação, não. Eu vou manter a um só tempo a primeira afirmação e depois a negação. Eu vou manter ambas juntas, entrelaçadas. Daí o positivo e o negativo vão estar presentes. Gente, quando o Hegel vem a falecer, o rei convida o Schelling a ocupar a sua cátedra na Universidade de Berlim, onde o Schelling passa a lecionar. E é onde ele vai desenvolver essas suas ideias sobre religião e mitologia, que é onde marcar essa terceira fase do seu pensamento. O Schelling tem uma concepção muito interessante sobre o cristianismo. Ele nos diz que o cristianismo ele tem como essência a sua real natureza histórica presente na encarnação de Jesus Cristo, em sua vida e no seu martírio, porque Jesus Cristo foi um homem que viveu aqui na terra, sofreu um martírio. Então há uma natureza histórica real no cristianismo que você não encontra em outras religiões. O valor da religião cristã encontra-se na realidade histórica, presente na vida real de Jesus Cristo. Não é correto, segundo o pensamento do Schelling, reduzir o conteúdo da doutrina cristã somente aos preceitos morais nela presentes. Gente, eu falei muito aqui em teologia negativa. Vocês vão encontrar aqui no canal outros vídeos onde eu toco nesse assunto, porque há antecedentes ao pensamento do Schelling, em que os comentadores não podem afirmar diretamente que Schelling leu e estudou, mas provavelmente sim, ele teve influências de pensadores anteriores que desenvolveram o conceito de teologia negativa. Não surge com Schelling. Nós temos presente em Pseudo Dionísio, ou Areopagita, com vídeo aqui no canal. Nós temos também presente em Mestre Eckhart, que faz um brilhante trabalho sobre a teologia negativa com vídeo aqui no canal. E temos também presente em São João da Cruz. Então esses antecedentes provavelmente influenciaram o pensamento do Schelling no tocante ao desenvolvimento da teologia negativa, que, como eu expliquei ainda há pouco, é dizer que nós, por causa das nossas limitações humanas, as limitações da nossa razão humana, não temos condições de conhecer em sua completude um ser infinito que é Deus. Tá? Ele transcende muito as minhas limitações humanas. Então eu não tenho como afirmar o que Deus é, porque eu não conheço Deus. Então eu não posso afirmar o que Ele é de fato. Mas a minha razão, mesmo limitada como ela me permite afirmar aquilo que Deus não é. Tá? Por isso que a teologia é negativa, que eu vou fazer afirmações sobre o que Deus não é, tá? E vou me abster de afirmar aquilo que Ele seja. Entendeu, gente? Tá? Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, tá? Obrigado, até mais.